de algo que a nossa geração é expert. Mas vamos, antes de falar da nossa geração, vamos falar das nossas crianças que acabaram de ir para o Kids. É melhor as crianças é que não gostam de sofrer, a gente gosta também. Você chega para sua criança, pai, mãe que está aqui, essa é muito fácil, didática, e diz: meu filho, eu até vou te levar no parque para andar de bicicleta, mas você tem que arrumar a cama. Pai, sério? Você não pode mais deixar a toalha molhada em cima da cama, você tem que pendurar ela. Crianças não gostam de tarefas. É a infância que mostra que desde cedo a gente não gosta de sofrer, amém? Uma outra parte bem didática nessa igreja, de tantos personal trainer e tantos nutricionistas, amém? A gente não gosta de ir para academia, eu falo com propriedade. Mano, a gente precisa, mas a gente não gosta. Aí, ó. A gente vai, mas para a gente ter resultado no corpo físico, a gente tem que fazer uma repetição, em média de 3 dias por semana, no mínimo. Os personal trainers vão dizer de 5, talvez todo dia sim, dia não, enfim. Há toda uma didática, né? Junto com dieta, senão você só treina, mas não tem o mesmo resultado. Mas é o tipo de sofrimento que vale a pena, porque depois de 30, 60, 90 dias, você consegue encontrar os resultados daquele sofrimento. Daquele músculo que não sabia que você gostava de ferro, e agora dói o braço, dói a perna. E esse sofrimento a gente passa para que tenha um corpo físico mais saudável. E a vida espiritual é a mesma coisa. Para a gente alcançar uma melhor medida da fé, a gente tem que passar por processos. E a introdução de Paulo não é de um homem masoquista, sádico, que anda em cima de prego e fala que não dói. Não, Paulo não está exaltando o sofrimento de uma forma infame. Paulo está indo muito além disso para falar de sofrimento. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Ele também não está falando de um sacrifício expiatório. Jesus já fez a expiação dos nossos pecados na cruz do Calvário. A salvação está garantida para nós. Mas existem processos de dores e sofrimento que eu e você não somos privados de passar, mas que por estarmos numa geração que tem ouvido tantas mensagens que são para maciar o nosso ego, que são para evitar sofrimento, que ao evitar demasiadamente sofrimentos, nós estamos nos privando dos processos pelos quais Jesus quer tratar o nosso coração. Jesus quer usar desse processo, dessa dor, desse sofrimento, para que você seja perfeito, vai dizer no versículo 29. E o perfeito, lembra lá em Filipenses, a tradução significa maduro. Para nós sermos maduros, nós sofremos. A gente não é maduro sem passar por sofrimento, sem ser provado, sem ser testado, meus irmãos. E Paulo, nesse capítulo, ele vai usar um artifício literário que se chama um quiasmo. E numa linha ele fala de sofrimento, ele fala de ministério, ele fala de mensagem, ele fala de ministério de novo no final. E depois ele fala de sofrimento. Com isso nós aprendemos que a mensagem está no meio. O centro da vida cristã é a mensagem. O propósito da vida cristã é a missão de propagar a mensagem. E o sofrimento, Paulo vai tratar como algo periférico, que você encontra que está na periferia do texto. Não está no centro, não é o centro da mensagem. O centro da mensagem é a mensagem de Cristo, é a mensagem do Evangelho. E o propósito da missão de propagá-la. No verso 24 ele fala de dores, ele fala de martírio. Ele não está falando de morte física, por óbvio. Ele está falando, sim, morrer diariamente em favor da mensagem pela qual a gente se propõe a pregar. No 25 ele apresenta a missão, apresentar a mensagem da cruz, da palavra de Deus. Isso é a missão para todo cristão, não é a missão do membro, do líder, do nosso cargo de pastor. Não, é a missão de todo aquele que nele crê, que foi batizado, foi salvo, agora se entende por salvo pela graça. Agora eu carrego a mensagem, eu sou portador da mensagem.
ela anda comigo. No 26 e 27, ele fala qual é a mensagem que eu acabei falando na introdução. A mensagem é Cristo em vós, a esperança da glória, é o anúncio do Evangelho de Cristo. No 28, ele volta a falar em anunciar a mensagem, e no 29 ele fala, eu me esforço, me empenho em anunciar. Paulo vai falar de se esforçar, que não é fácil. Ele é humano, ele é um homem espiritual, ele é um homem que tem um encontro sobrenatural com Cristo, mas ele sempre mostra a sua humanidade, Paulo, nas suas cartas. Mas eu quero separar os 3 M's com você, de martírio. Martírio é sofrimento, mensagem e missão. Por estarmos tão focados em martírio, por sermos uma geração tão sufocada por mensagens que querem aliviar os sofrimentos, que querem nos dar os próximos 7 passos para se livrar de algo, ou os próximos 8 passos para a bênção, ou as 12 chaves da vitória. A gente está muito treinado para evitar sofrimento e pouco treinado para cumprir a missão de carregar a mensagem. E essa é uma verdade que nós vamos conflitar nessa noite com o texto de Colossenses 1, do 23 ao 29. A mensagem é que recebe a glória nesse texto. Ele vive para isso, ele chama a gloriosa riqueza do mistério que foi revelado aos gentios, para aqueles que o Espírito Santo de Deus revelou. Eu quero falar da missão, do começo, do fim, sofrimento, martírio. Talvez você já ouviu algumas pessoas dizerem assim, talvez grandes homens como Steve Jobs, no mundo secular, eu quero deixar um legado, eu quero deixar não sei o que lá, eu quero construir algo muito grande. E essa mensagem ela parece bonita no primeiro momento, mas se você perceber, a essência dela é um império ao redor de um homem. Ela não é um legado para outros, ela não é uma mensagem que pensa de fato numa coletividade. Ela é uma mensagem que aparenta ser boa, mas ela só diz respeito à centralidade de um projeto financeiro, de um homem e dos seus negócios. É muito raro a gente ouvir uma mensagem que vai falar de legado, essa é a grande verdade. Que de fato ela seja um legado para uma pluralidade de gente. Geralmente são mensagens como essa que corrompem, que distinguem daquilo que de fato é o Evangelho. Pode perceber uma outra forma da gente entender isso que eu estou querendo construir aqui sobre sofrimento versus tranquilidade, é que a gente, e eu inclusive, qual que é o nosso projeto? Nosso projeto de aposentadoria é ir para São Chico, uma aposentadoria boa, morar na praia, é ou não é? E se der para pegar uma onda, a gente pega a onda, toma suco de laranja de segunda a segunda. Por trás dessa mensagem tem o que implícito? Pouca produtividade com muita tranquilidade. Todos nós buscamos de uma certa forma isso, que a gente tenha menos produtividade, mais tranquilidade. E Paulo está falando de sofrimento, de martírio, em prol de uma causa maior do que eu mesmo. Paulo traz uma mensagem diferente do que naquele tempo e do que no meu e no seu tempo é incomum. A gente é especialista em buscar conforto. A gente é craque, mais que os caras da seleção brasileira, e tá fácil ser melhor que eles. É ou não é? Se juntar um time da AME, a gente ganha da Argentina, irmão. Misericórdia. A gente é craque em buscar conforto, tranquilidade. E Paulo está vindo na contramão disso. Coloca Tiago, capítulo 1, versículo 2 para nós. Tiago vai trazer a mesma visão. E talvez difícil, a primeira vez que eu li isso aqui eu fiquei, Tiago, peraí. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem, coloca da NVI agora. Tiago é provocador. Como diz o Judex, Tiago é perigoso. Meus irmãos, está da NVI? A minha NVI está diferente. Oh, misericórdia. Tenham por motivo de toda a alegria. Só para vocês entenderem, aqui está de grande, e Tiago em outras versões vai dizer de toda a alegria. O fato de passarem por várias provações,
sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Coloca o próximo. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros. Aqui está falando de novo que a provação e a perseverança no sofrimento nos leva à perfeição de maturidade. A mesma mensagem de Paulo em Colossenses 1, 24, 29, está aqui em Tiago 1, 2, 3 e 4. A perseverança na provação. E não um tchau. Sabe, eu falei de manhã e falo essa noite, eu conheço uma geração, e não é daqui de Joinville, é da cidade que eu cresci, que frequentava a igreja da cadeira de plástico, do projetor, sabe que era lâmina de plástico, que daí, igual no colégio, eu não estou tão velho, me ajuda aí, irmão. Lembra daquele projetor que era amarelo na parede, assim? Eu sou dessa época. E aí, tem gente que está brincando, depois de não entender que tem que carregar a mensagem, a missão para dentro do seu lar, e permanecer e perseverar no Senhor, e está hoje com os filhos na contracultura, dançando Anitta. Vamos falar. E a referência do menino é Neymar Júnior. Misericórdia de Deus. O que nós estamos vendo, irmãos? Um péssimo exemplo diante dos nossos olhos, e a gente não está com o propósito da missão e da mensagem claro às vezes. Pastor, por que eu estou falando isso? Porque eu não quero ser líder de casais, eu não quero ser líder de GP, eu não quero nem ajudar na porta da igreja. Fechou, meu irmão. Mas a tua mulher e a tua descendência, você é o pastor, você é o sacerdote, você é o portador da mensagem. Ninguém, nem eu, vamos viver de domingo em domingo, mas de segunda a sábado, de domingo 22 até domingo 19 da outra semana, o sacerdote, o portador da mensagem, que tem o dever da missão, somos eu e você. O sofrimento de Paulo foi avisado. Atos 9, 15, 16, quando ele era Saulo, ele tem um encontro com Cristo. Depois leia Atos 9, te encoraja a você ver a fundação, eu diria assim, do encontro de Jesus com Paulo. Algo sobrenatural na Bíblia também. Mas Ananias fala em Atos 9, 15, mas o Senhor disse a Ananias, Deus diz na verdade através de Ananias, vá para Paulo, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Ou está aqui quanto deve 7 passos para ter vitórias em meu nome. Não achei. Estava procurando a Bíblia inteira, irmãos, não achei. Não tem. Na verdade o sofrimento ele está previsto, porque o Jesus vem e diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não tem como não lembrar de Billy Graham. Eu já li minha Bíblia até o final, ele venceu, já deu tudo certo, já deu tudo certo. Para quem acha que Paulo sofreu pouco, coloca 2 Coríntios 11 para nós. 2 Coríntios 11, no versículo 23 em diante, da NVI, por favor. São eles servos de Cristo, eu ainda mais. Devo estar fora de mim para falar dessa maneira, mas trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites, menos 1, 39 açoites de chicote. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia com náufrago em alto mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentando perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos entre os meus compatriotas, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Perigos entre falsos irmãos, perigos entre falsos irmãos, perigos entre falso evangelho, perigo entre falsos anunciadores da mensagem de Cristo. É um perigo, Paulo está dizendo.
Porque é um abismo seguir Jesus através de uma falsa doutrina. É perigo colocar o meu umbigo no centro, hedonista, antropocêntrico, em pensar somente em mim e nos meus recursos, em como eu posso prosperar mais e como que só eu fico bem. É um perigo. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, preocupando-me com todas as igrejas. O apóstolo Paulo, a Bíblia não é tão explícita, mas os historiadores vão exemplificar que esses 39 açoites que ele sofreu 5 vezes, eles causam feridas nas costas, e eles entram com pus, e como ele era um homem que viajava muito, ele não parou de trabalhar em prol do Evangelho. O que se fala é que Paulo vivia com essas dores constantes. A carta de Filipenses que ele escreve para a gente se alegrar, ele está numa prisão que supõe-se que era de 1 por 1. 1 por 1 não dá para deitar, não dá para dormir. Estima-se que ele escreveu sobre alegria para mim e para você em cima dos seus próprios dejetos. Mas a gente não tem tempo para ler a Bíblia com o nosso filho, porque eu estou procurando conforto, Tiago. Porque o próximo episódio da minha série de Netflix é tão importante. É mais importante que a Bíblia com meu filho, sabe? Esse tempo de liberdade gloriosa que a gente tem, de comprar a Bíblia na internet, chegar em casa, sair da igreja e comprar uma Bíblia ali. Sabe qual foi a minha autocrítica das últimas semanas? Estou lendo livro demais. Voltei. Eu só preciso de Cristo, irmão. Eu só preciso da suficiência que Ele tem para mim. Eu quero ouvir, ler, aprender de muito pastor, de muita gente boa, de teólogo, artigo, estou lendo, estou estudando, mas é isso aqui. Essa é a riqueza gloriosa, essa é a esperança, essa é a real verdade que eu preciso. É essa a verdade que minhas gerações precisam. Essa é a verdade que os meus filhos e os filhos dos meus filhos, até 1000 gerações precisam. O Evangelho de Cristo, o Cristo revelado. A mensagem e a missão de propagar a mensagem. Eu não quero fazer nada na igreja, mas na minha casa não tem opção de não querer. Pela Bíblia, na minha casa não tem. Senão eu não sou cristão, senão eu não sou crente. Senão eu dou check, sabe, igual a gente vai na urna eletrônica e sai com um papelzinho que a gente votou e parece que a gente fez a nossa parte. É a mesma coisa, a gente atende o culto, nem pega um papelzinho, mas aqui a gente pega o papelzinho, check. Fui na igreja, estou melhor. Olha só, fui no culto. Mas existe uma missão, Paulo está falando, que vai custar o meu conforto, que vai custar o meu tempo. Que agora a gente não tem mais 14, 15 anos, 16, que a gente faz o que quer, porque a mãe coloca a toalha pendurada, e quando eu vou para o banho a toalha está seca. Olha que milagre. Como é que pode, né? Aí tu casa e descobre que tem que pendurar a toalha, olha só. Entende? E para as coisas de Deus, para o crescimento espiritual e para a saúde espiritual da nossa casa, eu e você precisamos ser edificados por essa palavra. Nós precisamos estar edificados e enraizados, é a palavra que ele vai usar no capítulo 2. Paulo não narra isso para a gente dizer uau, como Paulo é top. Vamos dizer uau no culto de Paulo. Não. Vamos dizer yes. Não. Paulo narra isso para dizer que vale a pena sofrer por Cristo. Paulo narra isso para dizer que vale a pena criar outras gerações de cristãos. Eu não sei você, mas se você tem um entendimento que eu consigo ter, que ele conseguiu. Ele formou, junto com os outros homens, a igreja primitiva em Atos. O Evangelho chegou para nós, irmãos. 2025 anos depois chegou para nós. Acho que deu certo, né? Cadê o Instagram de Paulo? Cadê o canal no YouTube de Paulo? Estão comigo? É Bíblia. É Bíblia. É carta.
é escrever, é ler, é comer. Só que aí eu vou com você para 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 10. Vamos falar de eleição. Por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também desfrutem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele, também reinaremos com Ele. Se o negamos, Ele também nos negará. Mas se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. A graça daquele que elegeu eu e você, ela nos alcança. Ele é o bom pastor, que quando você talvez se perde no caminho, quando nesse momento essa palavra vem de encontro ao teu coração, não é um pastor, não é um homem, é o Espírito Santo de Deus. Como você que é eleito, salvo pela graça de Jesus, consegue entender que dentro do seu coração queima algo, que não é emoção, que não é nada, é o Espírito Santo dele, é a palavra dele que te convence que você precisa voltar, que você precisa se encontrar com essa verdade. Você precisa da verdade andar na contramão desse mundo. Não é sobre conforto. A galera do conforto está indo para lá, eu vou para cá. Com Paulo, ao prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. A glória, a esperança da glória eterna. Pois não pode negar a si mesmo, ele permanece fiel. Ele faz de tudo para que os eleitos conheçam a salvação de fato. Deus quer a salvação dos eleitos, mas Ele usa instrumentos como Paulo e eu e você. Nós estamos indo para a conclusão. Somos eleitos, mas não ficamos parados. Somos salvos, mas temos que santificar, temos que obedecer, temos que procurar, temos que estudar, temos que ir de encontro a Jesus todos os dias. No corpo de Cristo, temos que continuamente sofrer para anunciar a cruz. E agora eu quero ir lá para Lucas 9, 23. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, nós temos um versículo, quase que um jargão, para quem conhece. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pode deixar esse versículo no telão. Por que tome diariamente a sua cruz? Porque cruz não foi feito para carregar naquele tempo. Cruz é lugar de execução, cruz é lugar de morte. É isso que ela significava. Muito mais do que carregar o caminho da cruz, era se lá e morrer nela. E por que o convite para mim e para você é: tome diariamente a sua cruz? Por que também não é tome a cruz do Tiago? Por que não é tome a cruz do Mateus? Por que eu não posso ficar cuidando da cruz do Marcos Totti? Por quê? Tome diariamente a cruz de quem? Lennon, a cruz do Lennon. Você, a sua cruz. E a nossa cruz é eu e você. E essa nossa vontade infame de fazer o que a gente quer e o que nos dá conforto. Eu lembro de Santo Agostinho, que conta num dos seus artigos teológicos, que eu estava tão ocupado em ler, que ele vai escrever sobre um roubo de peras num sítio ao lado do seminário. E óbvio, ele se arrepende, pede perdão. E aí ele fala que ao escrever mais ou menos nessas palavras: maldita vontade de roubar peras. Essa cruz de em lágrimas reconhecer que a nossa inclinação é para fazer de novo. É uma cruz isso. A cruz de busca pelo conforto, de inclinação para pecar. Tome cada um diariamente a sua cruz e vamos parar de fazer de conta que a gente não está lutando contra a carne. Amém, um amém. Glória a Deus. Assuma o custo de morrer e não o custo do ingresso.com. Fala a Deus.
Quando Paulo diz, já não sou eu quem vive em mim, mas Cristo vive em mim, isso mostra que a história da igreja vai passar por aflições. A cruz não é só a mensagem, a cruz é o método. Estão comigo? É um método. Eu aprendi. Jesus morreu fisicamente, foi ressurreto sobrenaturalmente, voltou para o céu sobrenaturalmente. Qual que é o método? Morra você também, no mínimo nas suas vontades, não com prego nos pulsos. Tá bom para nós? Tá ou não tá? Tá bom para nós? Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. É o que Deus quer que você assuma para anunciar. Uma responsabilidade, uma autorresponsabilidade, um autocompromisso. Vamos para o verso 25. NVI. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade, a palavra que eu acabei de usar, que me foi dada por Deus para apresentar a vocês de modo pleno a sua palavra. Paulo não está falando do seu ministério apenas, Paulo está falando de se tornar ministro, e a palavra traduzida para responsabilidade, em outras vai significar administração, mas a melhor palavra encontrada é mordomo. Eu me tornei ministro para ser mordomo dessa palavra, Paulo está dizendo. Eu não me tornei ministro para ser um pastor com honras. Eu não me tornei ministro para ser membro, para ser servo na igreja, para ser voluntário, para ser líder, para as pessoas verem que eu tenho destaque. Não, eu me tornei ministro para ser mordomo. Eu me tornei ministro da palavra para servir. Eu me tornei ministro para realmente servir, como um mordomo serve, em total submissão, humildade e serviço, e não para vã glória. Eu e você nos tornamos sacerdotes, ministros, para sermos mordomos de Cristo, mordomos da mensagem, mordomos da missão. Dele sim, escravos. Ah, Jesus, obrigado pela mensagem, pela missão. Eu me tornei servo da causa, da tarefa de ser mordomo das coisas do Evangelho. Qual que é o meu serviço? Apresentar a palavra, apresentar a palavra, apresentar a palavra, apresentar a palavra, apresentar o caminho, apresentar a verdade, apresentar a vida, apresentar João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Cristo. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ele diz. Não tem good vibe, não tem boa energia, não tem energia sequer. Tem Jesus, morto e ressurreto. Uma mensagem única, central, sem desvio, sem curva torta. Ela é única. Ele é um Deus único. Eu gosto daquela canção que diz que Ele é ciumento. Como a minha esposa muito bem disse, na hora de honrar a Deus, Ele não precisa de honra. Ele é perfeito em si só. É que para nós é um privilégio honrá-lo. Para nós é um privilégio adorá-lo e servi-lo. Sofrimento, missão, mensagem, martírio. A mensagem no centro, a missão apontando. Vamos para a conclusão, infelizmente, que eu estou com vontade de pregar até Colossenses 4. Glória a Jesus. No versículo 28 está escrito: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando. Eu vou ser didático igual o exemplo das crianças. Está cheio de tomada aqui em cima. Como é que é para ensinar? Advertir. Não põe o dedo na tomada. O pai está falando que não. Mas para ensinar, pai, mãe, filho, vem aqui. O negócio é o seguinte: se você botar o dedinho ali, tem uma descarga de 220 volts, você vai levar um choque, corre o risco da vida, da sua vida, filho, estar em risco. Você pode tanto se machucar quanto você pode morrer.
Você consegue entender isso, por favor? O Pai não quer que você coloque o dedo na tomada. Eu e você estamos na igreja para advertir e ensinar. Em alguns momentos nós vamos ter que ser mais firmes e dizer: irmão, você está com um carro a 200 por hora da sua vida em direção ao poste. Continua nesse caminho que você vai dar de frente com o poste e você vai morrer espiritualmente, não mais em sofrimentos. Você vai morrer mesmo espiritual. A sua fé vai minguar a um ponto que você vai ver o preço que você vai pagar. E aí depois a gente tem que ensinar. Porque às vezes falar que o irmão está indo em direção ao poste a 200 por hora é fácil, não é? Falar não põe na tomada é fácil. Mas tem que estudar um pouquinho de eletricidade para explicar o porquê já, né? Opa, complicou. Não sei nada de eletricidade. Inclusive nem sei se eu falei certo o meu ensinamento de eletricidade aqui. Mas para advertirmos e ensinarmos segundo as Escrituras, nós temos que nos prepararmos. Nós temos que pagar o preço da missão. Nós temos que estudar. E nós temos que ensinar filhos. E para ensinar os filhos, no mínimo, a gente tem que saber. Para dar advertência e ensino. Advertindo e ensinando. Só advertir não tem amor. Quem só adverte, bate, mas não ama. E quem também só ama, mas não bate, não ama tanto assim. Não é? Eu sempre falo. Tem igreja que quer clientes. Tem igreja que quer ver você no céu. Só queremos te ver no céu, irmão. Não sei se quarta, domingo, mas no céu. Ah, como a gente quer se encontrar. Advertindo e ensinando. Ensinando e encorajar. Ensina em amor a pessoa a ser melhor. Eu te amo tanto, mas eu te amo tanto que eu não quero te ver nesse caminho. Isso não combina com você. Isso não combina com o Cristo que você professa. Isso não combina com a identidade, com a filiação que Ele te deu. Eu te amo, eu te amo e eu te amo. Ensinamento ensina em amor. Paulo está dizendo no 28, advertindo e ensinando. Isso é para nós. E no versículo 29, ele conclui: para isso, coloca para nós o 29. Para isso eu me esforço, lutando conforme a força dele. Coloca da NA agora. Lutando conforme a força dele, que atua poderosamente em mim. Paulo fala: por isso eu me esforço. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me. Você se empenha? Você se esforça? Amém? Por que você se esforça? O mais possível, segundo os cursos que eu tenho, segundo a teologia, segundo o seminário, segundo o PhD de teologia que Paulo seria no nosso tempo. Não, somente a Deus a glória, somente a Deus a glória, somente a Deus a glória, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Se não fosse por Cristo, se não fosse por Ele, Paulo está dizendo: eu não sou nada, se não for por Ele não tem nada que eu faço de bom. Somente a Deus a glória. Um cristianismo que aponta para Deus, para Cristo, para a cruz, e não para o homem, e não para passos, e não para chaves, para Cristo, esforçando-me, empenhando-me, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Coloca 1 Coríntios 2:4. Esse é o versículo da minha bio do Instagram. Não estava no esboço, mas eu amo esse versículo. Paulo é um gênio da teologia. Ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder de Deus. O homem mais sábio que teve nessa terra, ele bota tudo na glória de Deus. Talvez Paulo e João Batista. Cristo, Paulo e João Batista. Porque foi Cristo que disse: nascido de mulher foi João Batista, o maior. Jesus abandonou o conforto do céu. Jesus abandonou a divindade para vir ao mundo como um bebê, para nascer numa manjedoura, para ser criado por um carpinteiro e por pessoas simples, para esperar 30 anos para sair na Forbes do 1º milhão. Eu estou brincando. Para esperar 30 anos para anunciar o Evangelho do Reino, para esperar 30 anos para essa mensagem
finalmente, entrar no nosso coração como algo que nós precisamos comer. Eu falei de manhã e falo agora, eu preciso comer Lucas 9:23. Eu vou comer a folha, em nome de Jesus. É isso mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. Não tem chave, não tem segredo. Se tem um segredo, ele é bem grandinho. São milhares de páginas do segredo. O segredo é Cristo, é a suficiência dele, a única suficiência da sua palavra, do seu poder e da sabedoria que vem do céu, e não de homens, e não de livros. Eu quero, indo para o capítulo 2 para encerrar. O pastor fala a verdade quando está dizendo que vai encerrar, amém? Mas no capítulo 2, no versículo 6, ele diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados. Enraizados e edificados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Aí você volta domingo que vem para a quarta mensagem, que nós vamos falar através do ministério do pastor Judex, sobre as filosofias vãs, sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Nós vamos falar o que Paulo está querendo dizer, o que tinha há 2000 anos atrás que está até hoje no nosso meio. Qual é a filosofia, qual é o falso ensino? Para a gente construir uma igreja que sabe o que é verdade, a gente precisa também falar do que aquilo que é falso. Se eu fosse você, eu não faltava domingo que vem. Eu não faltava domingo, eu não vou faltar, eu vou estar aqui nos 2 cultos em nome de Jesus, porque eu quero ver a sarrafada que o Judex tem para as minhas costas, amém? Os açoites que Deus está forjando no ministério dele para nós, amém? Porque é isso que a gente precisa, saber o que é verdade e o que é falso. Mas eu e você nessa noite saímos daqui com a conclusão do versículo 7, enraizados e edificados nele, parando de correr de sofrimento, talvez buscando o máximo de conhecimento, mas para entender por que nós estamos passando por esse processo, qual é o propósito de Jesus, o que Ele está querendo nos ensinar, no meio desse vale, no meio desse deserto, que eu não estou entendendo nada, mas eu preciso entender alguma coisa. Jesus está comigo, Jesus está comigo. Se eu tiver enraizado e edificado nele, Ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Eu quero convidar a igreja de Cristo a ficar de pé nesse lugar.